Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais uma live do PT de Arujá. Vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem e à medida que as pessoas forem chegando, elas podem me dar boa noite, podem falar comigo para eu saber que elas estão presentes. Hoje vamos falar de vários assuntos aqui na página, mas eu vou esperar primeiro um pouquinho as pessoas chegarem. Estou vendo que já está começando a chegar pessoas. Boa noite para quem está chegando. Estamos iniciando a live do PT de Arujá. Rodrigo Almeida já está aqui. Eu vou aqui mandar o convite para o meu companheiro. Tá? O Rodrigo Almeida vai participar da live aqui comigo à distância. Deixa eu aprovar aqui. Então, o companheiro está sendo adicionado, daqui a pouco ele está comigo, tá? Para quem está chegando, nós estamos iniciando a live do PT de Arujá. Oi, Rodrigo, boa noite. Olá, tudo bem, companheiro? Tudo bem, e você? Tô bem, boa noite. Deixa eu só posicionar melhor a câmera aqui, que é para a gente começar a nossa live. E opa, desculpa aí. Vamos lá. Vê se tá melhor aí a posição. Eu estou conseguindo te ver bem, você está conseguindo me ver, me ouvir bem? Não, tô conseguindo te ouvir e te ver bem, né? Eu só tô Ótimo, então, abismado aqui com a minha cabeleira, cara. Não tive tempo de cortar, ainda é o tamanho do meu cabelo. eu não tenho nada, É uma então juba danada. Não vou cortar essa semana. eu não tenho nada. É vantajoso, viu? Você acorda de manhã, não precisa cortar o cabelo, é muito bom. Então, vamos lá, Ah, é, né? Eu vou ter que cortar, cara. Eu tenho bastante cabelo. quais são as pautas de hoje, Rodrigo? Opa, hoje vamos falar um pouquinho sobre as nossas atividades do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, e também um pouquinho do Fórum Popular, que nós somos, né, também organizadores do Fórum Popular de Arujá. E convidar as pessoas para estar participando. Né? Inicialmente, quais são as atividades que nós vamos ter? Agora, sábado, dia 21, às 16 horas, a gente vai ter uma atividade com o Breno, né? Que foi inclusive o companheiro Rodolfo que conseguiu articular essa agenda. Então, agradecer ao companheiro Rodolfo e também agradecer ao Breno, que vai vir para falar sobre fake news. Então, é um debate, um bate-papo muito bacana. As pessoas têm que participar porque vai ser muito produtivo mesmo. Né? Então, as pessoas aí têm que estar atentas na nossa programação. Uma outra coisa que nós vamos ter na próxima live, no dia 8, né? Na próxima live, não, minto. Na segunda live, no dia 8 de agosto, às 20 horas, nós hoje acabamos de confirmar com o companheiro Tiago Soares, né, que é secretário estadual de combate ao racismo, né, do PT do estado, e ele se prontificou de estar participando com a gente da live para falar sobre minorias. Então acho que isso é importante e a pauta principal é as candidaturas negras, né, nesse pleito agora de 2020 e a resistência, né, no Lula livre. Então o pessoal não pode perder, vai gostar bastante aí do debate que está por vir com o Tiago Soares. Na próxima a gente está preparando aí vários outros companheiros para estar participando das nossas lives. Então a gente está pensando aí, né, Adalberto, de trazer vários companheiros e companheiras para a gente ter sequência nessa questão aí das minorias, né, dos direitos humanos, para a gente debater profundamente isso. Começamos na live passada, hoje nós vamos falar mais um pouquinho, né, e ainda tem muito assunto para ser discutido nessa questão de direitos humanos. Pois é, Ah, e tem a Mariana também, né? eu vou falar um pouquinho da Mariana. Antes eu quero dar boa noite para o Robério Fonseca, que está aqui assistindo a live Boa com a noite. gente. Quero dar boa noite também para a Fran Paulina, que deu aqui um tchauzinho para gente. Boa noite. Boa noite, companheiro. Boa noite, Fran. O Rodrigo Almeida, meu companheiro aqui, estava falando de alguns eventos que nós fazemos aqui em Arujá, tá? A live aqui é do PT de Arujá. O Arujá é o interior de São Paulo. No dia 21, nós vamos ter, então, um evento, tá? Reafirmando e confirmando o que o Rodrigo falou. Nós vamos ter um evento que vai tratar de fake news aqui em Arujá,
Esse evento vai ser às 15 horas na Câmara Municipal de Arujá, com o jornalista Breno Altman. Fora isso, como o Rodrigo estava falando, nós vamos trazer pessoas para serem entrevistadas nas próximas lives. Inclusive, Rodrigo, na próxima live, que é dia 25, tá, gente? A próxima live vai ser dia 25 de julho. Nós vamos ter a presença da Mariana Mota. Ela vai participar ao vivo aqui com a gente, numa live à distância. Ela vai dar uma entrevista para a gente. A Mariana Mota, ela é a apresentadora, é a youtuber do canal Púrpura. O canal Púrpura ele já é bem conhecido dentro, dentro da comunidade da esquerda progressista. Tá? O canal Púrpura é um canal que faz vídeos com conteúdos voltados para a esquerda progressista. Trata de temas políticos, sociológicos, trata do feminismo, e a apresentadora vai estar dando uma entrevista para a gente online aqui na nossa live, tá? Ao vivo. Ela trata de temas ligados a feminismo também, e ela vai estar também pessoalmente no dia 25 de agosto aqui em Arujá. Mas já no dia 25 de julho ela participa com a gente aqui, Rodrigo. Bacana, maravilha. A Simone está Vamos dar boa noite para a companheira Simone. Rodrigo. Companheira Simone, nossa secretária de mulheres do PT de Arujá, né? Ô, companheira. Inclusive, companheira Simone já está convidada, né? Vamos fazer o convite aqui para ela, né? Pela live, para participar com a gente das próximas lives para falar sobre minorias, né? Falar sobre mulheres, direito das mulheres. Companheiras. Então, Simone, e aí a gente também falar sobre o espaço que as mulheres estão ganhando dentro do partido, principalmente, né? Mas também na cidade, pela luta, pelas conquistas, né? Então isso daí é muito importante para falar sobre as políticas voltadas às mulheres e aonde a gente ainda precisa avançar na cidade referente às políticas voltadas às mulheres. Então, ó, só para firmar as agendas, tá, gente? Dia 25, que é a próxima quarta-feira, vamos ter a presença da Mariana Mota aqui na live do PT de Arujá. E no dia 8 de agosto, nós vamos ter o Tiago, que ele é o secretário, né, do setorial de combate ao racismo, é isso? É isso mesmo. E aí, Simone... Do PT estadual. Isso, então, e aí, Simone, você vê qual é o dia que você quer participar ao vivo com a gente, tá? Pode ser no dia 1, se você quiser. No dia 1, a agenda tá livre, né, Rodrigo? Quem sabe? Com certeza, tá livre e será um prazer imenso, né, receber a companheira Simone na nossa live aqui, participar com a gente. Depois a gente vai convidar outros companheiros, né? Por exemplo, hoje o companheiro Renato, ele tinha ficado de participar, né, da nossa live, mas ele teve um problema, acabou pedindo para adiar e depois a gente vai acabar remarcando com ele, né? Mas aí depois a gente explica melhor, inclusive para vocês aí, por conta compromisso de agenda mesmo, de campanha, né? O companheiro está em campanha, está correndo aí as cidades do Tietê e também do estado, né, para já lançar o seu nome sendo pré-candidato a deputado estadual. E está fazendo muito bem, né? Porque precisa correr para conversar e dialogar com o máximo de companheiros e companheiras, né? E levar a palavra aí, né? Levar a nossa palavra de ordem, que é o Lula livre. Correto? O vereador Renato Caroba, ele ia participar de uma entrevista online aqui com a gente. Na verdade, ele teve um problema na agenda pessoal dele, Rodrigo. Foi algum compromisso pessoal que surgiu de última hora. E aí ele não pôde participar. Não, tranquilo. A gente chegou a divulgar, né, que ia fazer essa entrevista, mas infelizmente ele não pôde, por questões pessoais dele, poder participar aqui da entrevista. Bom, nós temos várias pautas para falar hoje, né? Uma das pautas é sobre direitos humanos. A gente começou a falar sobre isso na live passada, tá? Na última transmissão ao vivo. A gente começou a falar sobre direitos humanos porque a gente percebe que esse é um tema que tem sido, de alguma maneira, assumido pela esquerda, tá?
mas não é toda, não são todas as pessoas de esquerda que têm um entendimento do que é essa pauta de direitos humanos. Principalmente lá pela década de 80, até metade da década de 90, a pauta principal, tá, da esquerda sempre foi direitos dos trabalhadores, tá, questões de ordem sindical. Então, essa foi a pauta principal da década de 80 e de uma parte da década de 90. Na verdade, essa pauta é importante até os dias de hoje. Mas principalmente na década de 90 e depois também com o governo do Lula, da Dilma, a gente percebeu que essas pautas de direitos humanos e principalmente pautas identitárias ligadas às mulheres, ligadas a LGBTs, ao combate ao racismo, essas pautas, elas se tornaram importantes dentro da esquerda progressista. Então, a gente está trazendo um pouco dessas pautas aqui para a nossa live, até por um caráter educativo também, para trabalhar um pouco isso, para as pessoas entenderem como que isso se relaciona com a esquerda. Ser de esquerda é ser a favor, é lutar por direitos iguais para todas as pessoas. Né? Ser de esquerda é isso, é lutar por justiça e igualdade social. Então, uma pauta de direitos humanos, uma pauta identitária que envolve negros, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência, tá? Então, assim, todas essas pautas de minorias representativas, elas têm uma importância do campo ideológico de esquerda, tá? E aí a gente precisa pensar nesse debate, pensar em políticas públicas que essas pessoas precisam. E aí, só para concluir, e daqui a pouco eu passo a palavra para o Rodrigo, para o meu companheiro Rodrigo, falando um pouquinho aqui de Arujá, da cidade de Arujá, um primeiro problema que eu percebo com muita clareza é que nós temos poucos dados sobre essas pautas identitárias, nós temos poucos dados relacionados à questão de direitos humanos, por exemplo, para mulheres, para LGBTs e mesmo para negros. Né? Então, nós não temos informações precisas aqui na cidade de Arujá sobre quais são as porcentagens ou os índices de violência doméstica com mulheres, violência com mulheres e também violência doméstica. Não se sabe qual é a porcentagem dessa ocorrência aqui em Arujá. Não se sabe qual é a ocorrência de violência com LGBTs aqui em Arujá. Nós não temos os dados, não temos informações. E pelo fato de não ter informações, a impressão que se fica é que não tem violência contra mulheres em Arujá e que não tem violência contra LGBTs em Arujá. Só que a gente não sabe se isso é verdade. Muito provavelmente não é verdade. Provavelmente tem violência, sim, contra mulheres, tem opressão contra mulheres e tem também opressão contra LGBTs. E se a gente for levar em conta também a questão racial, vai ter uma violência até maior. Se for mulher e for negra, provavelmente a violência é maior. Se for LGBT e for negro, a violência também é maior. Porém, a gente não tem esses dados em Arujá. E não tendo esses dados, a gente também não tem políticas públicas, não tem nenhuma política pública voltada para esses públicos. Você gostaria de fazer observações, Rodrigo? Então, olha só, eu trouxe até, a gente fez uma conferência, né, falando sobre a saúde, a gente fez voltado diretamente à saúde, né, você deve lembrar, e nós convidamos o prefeito, convidamos o secretário na época, que era o Messias, né, Cover, e para falar sobre a questão da abertura da UPA. E dentro disso entrou também essa questão da violência contra as mulheres, da violência contra minorias, né? Eles não participaram, então não foi o prefeito e também não foi o secretário. Mas nós trouxemos, né? Nós colocamos ali na mesa, nós colocamos como pauta, inclusive eu trouxe isso também, trazendo alguns dados, né? Que era interessante na época, né? Porque, por exemplo, isso dados de 2017, 2016, só na cidade de Arujá subiu
quase 217% os casos de violência contra a mulher no município. Aí a Simone, né, a Secretaria de Mulheres, junto com a Simone, que é a secretária e tal, foram fazer também uma pesquisa, levantar essa pesquisa. A Simone, ela pode fazer um levantamento até melhor do que eu sobre isso, né? Então foi na Secretaria de Mulheres para saber qual era o atendimento voltado, né, e atendimento voltado às mulheres vítimas de violência doméstica. Foram também fazer uma pesquisa com as próprias mulheres nos postos de saúde, né? Então elas fizeram um trabalho voltado, né, de pesquisa mesmo, de levantamento de dados e sobre as políticas públicas voltadas às mulheres no município. Se constatou que você tem uma defasagem muito grande, né? Você não tem, na verdade, você é praticamente inexistente a política voltado ao enfrentamento ao enfrentamento, né, da violência contra a mulher, porque a prefeitura, na verdade, divulgou que haveria a Casa Rosa. Quer ver? Quando foi essa? Deixa eu só pegar os dados. Eu me lembro dessa época, Rodrigo. Né? A gente acabou constatando que isso já faz o quê? Já um faz muito tempo. Né? A gente acabou constatando que não tem um serviço então, assim, específico de segurança de atendimento para as mulheres. Então, na verdade, nem tem. Eu estou procurando aqui os dados, na verdade. Inclusive, eu acredito até que tiraram, porque saiu uma matéria, eu estava procurando a matéria aqui, que foi feita do prefeito indo até a delegacia, né, dentro de uma sala de 40 metros, acho que até menos, não vou nem 40 metros, acho que não tinha, né, 3 metros a sala, muito pequena a sala, e se prontificando de criar a sala rosa. Mas o que seria essa sala rosa, né? Não teria um atendimento psicossocial, então você não tem um atendimento de um psicólogo, você não tem um atendimento de um assistente social, você não teria um atendimento especializado, né, voltado a atendimento para encaminhar essa mulher aos principais serviços de saúde, né, de proteção à família, né, de proteção à mulher e também aos filhos, né, que está sofrendo esse tipo de agressão, né, você não tem nenhum tipo nenhum tipo de acolhimento. Ao contrário, foi feita a proposta de se criar essa sala rosa dentro de uma delegacia, que é a delegacia municipal lá de Arujá. A delegacia praticamente, para quem não sabe, ela fica fechada, tá? Então, vira e mexe, você passa, ela está com as portas fechadas. Não se sabe se tem funcionamento ou não. Isso é uma crítica que tem que ser feita aqui também no nosso município, tá? Principalmente feriado, então é uma coisa complicada. A delegacia faria essa sala rosa dentro da delegacia, mas num atendimento de segunda a sexta, vamos supor, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Você não teria profissionais para ficar 24 horas. Então, assim, é uma proposta que, na verdade, não saiu do papel. A sala rosa, na verdade, para o prefeito da cidade de Arujá, era pintar a sala e falar, ó, tá aí a sala rosa, vai ser atendida da mesma forma que é atendida hoje pelo um delegado, por um oficial de polícia, vai ser tratada como um lixo, né? Já é tratada, maltratada em casa, agredida em casa, isso daí eu estou falando da violência doméstica, já é maltratada na rua, né? Por alguns sáticos, eu vou até colocar assim, né? Alguns cidadãos, que eu nem sei colocar um nome para isso, né? Um pervertido, que agridem de várias formas essas mulheres, e aí quando chega na delegacia ela também é constrangida para dizer que ela está usando um decote, já que ela está usando decote é culpa dela. Então isso aí eu estou falando, né, sobre a questão das mulheres. A questão da LGBT é uma coisa muito mais, assim, eu não vou colocar que é muito mais grave, mas tem a mesma gravidade também da questão da violência da violência contra a mulher. Se não é mais grave, inclusive, tá? Porque ainda assim, quando a mulher ela sofre algum tipo de violência, se ela for até por exemplo, o único lugar que ela vai poder ir procurar uma assistência, de fato, é num serviço de acolhimento que seria um CREAS, vamos supor, ou o CRAS, né? Então, chegar lá, ela vai ser atendida por uma assistente social. Se for uma assistente social que faça um bom trabalho, consiga desenvolver um bom trabalho, vai fazer o encaminhamento dela
devida e vai acompanhar até o fim esse caso, né? Agora, você pega os casos de violência contra LGBTs, né? Então, na verdade, Adalberto, você não tem registro de caso de violência contra LGBTs. Isso eu acho impressionante na cidade, tá? Aí tem gente que até fala assim, não, é porque os LGBTs estão escondidos, né? Os gays estão escondidos, não saem do armário. Realmente tem que estar escondido mesmo, porque numa cidade que você não tem uma liberdade individual, numa cidade que você não tem direitos que seriam discutidos, né? A política ser discutida e efetiva ali para você conseguir debater isso na sociedade ou debater isso dentro ali dos espaços mais conservadores dessa sociedade, né? Então, hoje na cidade, no município de Arujá, a gente está rodeado de condomínio. Eu não sou contra condomínio, viu? Mas a gente está rodeado de condomínio, de burguês, né? Os burgueses estão dentro dos condomínios e de igrejas, né? De igrejas que ali estão, né? Não estou generalizando, mas ali estão ali a maioria conservadoras, né? Que diz que Arujá não pode ter, que Arujá não pode ter política. Você tem você tem, vou até colocar aqui também não generalizando, mas você tem aí você tem 15 vereadores, né? E esses vereadores não colocam, né? Você não coloca uma pauta para ser discutido dentro do município. Ficam fazendo, na minha opinião, claro que tem leis boas, mas tem muita lei, meu, assim, vou colocar medíocres no meu ver, porque não precisa ser discutido isso. Entendeu? Tem coisas que é uma perda de tempo para o legislativo, é uma perda de tempo para o próprio vereador, que o vereador poderia estar discutindo uma coisa mais séria, que realmente vai interferir, impactar diretamente, né, dentro do município. Mas parece que eles são acovardados, Adalberto, para fazer esse tipo de debate, na minha opinião. Acho que é isso que acontece. Não tô, claro que, como eu falei, não estou generalizando, mas é o que dá a entender, você entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que. Ou eles têm vergonha, ou eles têm receio. Né? Vou colocar. Não é que medo, não é que tem medo, mas tem receio de fazer essa discussão. Você não concorda? Olha, Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, hoje eu até te mandei, né? Hoje eu até te mandei que uma vereadora do PT, lá de Florianópolis, tá? Inclusive ela é ligada à nossa corrente, que é a EPS, a Esquerda Popular Socialista. Ela fez uma proposta de lei, isso em 2015, tá? Em 2016. E agora que foi sancionada a lei, né, no município. E o que diz a lei? O projeto de lei, ela proíbe as práticas terapêuticas, ela proíbe as práticas terapêuticas para tal cura gay em Florianópolis. Então foi uma vereadora nossa, o nome dela é Carla Aires, do PT, né, que pediu, entrou com essa, vou até ler, se você me der a liberdade aqui rapidinho, gostaria de ler aqui um pouquinho sobre a matéria que saiu. Ó. Para reforçar o entendimento do Conselho Federal de Psicologia, tá? Projeto de lei municipal apresentado no mês passado pela suplente Carla Aires, é suplente ainda ela, impede qualquer prática terapêutica por parte dos psicólogos do município, psicoterapêuticas e psiquiátricas, não, e psiquiatrias, desculpa, para a chamada cura gay, tá? Em Florianópolis. O incrível que parece que ainda se discute essa tal cura gay, né? Olha que coisa absurda, né? Em Florianópolis. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade do rol de doenças e afirmou explicitamente que orientação sexual por si mesma não pode ser considerada um desvio. 9 anos depois, o Conselho Federal de Psicologia Brasileiro baixou uma resolução que proíbe que os profissionais da área promovam terapias de reversão de homossexualidade. E, infelizmente, né, Adalberto, você que é psicólogo, sabe que, infelizmente, ainda tem muito profissional que tenta aplicar essa proposta dessa tal cura gay, que é um absurdo, né? Como eu já tinha colocado, para você ter uma política efetiva, você tem que investir nos conselhos. Eu gosto muito de trabalhar com a questão dos conselhos. Então, por exemplo, você tem uma cidade, vamos colocar Santa Isabel. Santa Isabel é uma cidade menor do que Arujá, correto? De habitantes.
Santa Isabel colocou-se como pauta o Conselho da Mulher. Arujá, você não tem Conselho da Mulher. Entendeu? Você vai em várias cidades do estado de São Paulo e você vai se deparar com o quê? Com os conselhos LGBTs. Você não tem um conselho municipal LGBT que é para discutir política pública voltada aos LGBTs na cidade. Inclusive, é para discutir a questão da questão de gênero dentro da... que essa questão de gênero é muito discutida e tal, mas é para trazer uma clareza maior dentro do plano curricular da educação. Você não concorda? Então, assim, são várias coisas que você poderia... Então, você pega um conselho LGBT, LGBTS, né? E se discute isso dentro, para ver se é viável ou não. Porque se vir aqueles conservadores para fazer a proposta, criticar e falar que não pode, você vai ter um argumento ali, falar, ó, o conselho está discutindo isso. Por que não pode? Vamos discutir junto com os conselhos. Então, eu, particularmente, sou uma pessoa ativa que gosta muito de investir nessa questão de conselho. Acho que a cidade, ela está faltando isso. Não só LGBTs, mas também combate ao racismo, outros conselhos que para o município não tem custo nenhum de se criar, é só mandar para a Câmara Municipal, a Câmara aprovar e o prefeito sancionar, não tem custo, porque conselheiro não é remunerado. Então, assim, eles não fazem por quê? Porque não querem fazer. Essa é a verdade. Não tem vontade de fazer, não tem iniciativa de se fazer uma discussão sobre esses temas, entendeu? Ou não tem coragem, ou falta coragem. Essa é a verdade. Para quem estiver assistindo... Pode falar, Dalma, está muito quieto. Para quem estiver assistindo a gente, eu quero esclarecer que às vezes eu estou olhando no celular e ao mesmo tempo, às vezes eu olho no computador. Eu acompanho por aqui e pelo computador. No meu computador mostra que quem está assistindo a gente é a Maristela, o Evânio Nobre. Eu queria dar boa noite para os companheiros. E sei também que aqui tem a Maria Rosimeire Silva. Então eu quero dar boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa página, assistindo o nosso debate. Boa noite. E assim, complementando o que o Rodrigo estava falando, nós estamos debatendo hoje, o debate está girando mais em torno da cidade de Arujá. A Maristela, nossa companheira, ela mora lá em Poá, ela é de Poá. Maristela. Tá? E assim, aqui em Arujá é uma cidade bastante conservadora. A nossa visão da cidade de Arujá é a visão de uma cidade conservadora. É uma cidade muito conhecida pelos condomínios, mas a gente sabe que também tem coletivos de periferia ao longo da cidade de Arujá. E, pelo que eu tenho percebido, meu entendimento, tá? Assim, eu moro em Arujá há mais ou menos há quase 5 anos, não é tanto tempo assim, mas eu tenho percebido que as cidades, as regiões mais periféricas, elas me parecem mais esquecidas, são regiões mais esquecidas, né? E Arujá é muito conhecido pelos condomínios. E também Arujá é um lugar que tem muitas igrejas, né? As igrejas evangélicas estão muito presentes aqui em Arujá. E também a católica também, né? As religiões cristãs. E a gente percebe, assim, como é que eu vou dizer? É uma cultura geral bastante conservadora na cidade. E alguns temas que são mais tabus não são debatidos, tá? Por exemplo, a questão da violência contra as mulheres, são as demandas dos LGBTs. No caso dos LGBTs, não é discutido absolutamente nada aqui em Arujá. Nada vezes nada, não tem nenhum evento, né? Se o LGBT quiser participar de algum evento, vai ter que ir para Guarulhos, vai ter que ir para Mogi, vai ter que ir para São Paulo, né? E não tem nenhuma cultura, não tem nada feito para LGBTs aqui em Arujá. Eu não tenho visto também, não estou ciente de eventos da cultura negra aqui em Arujá. Não sei se o companheiro Rodrigo conhece, mas não chegou nada para mim, não fiquei sabendo de nada. Então, esses temas de pautas identitárias, tá? Essas questões de minorias representativas,
normalmente não são enfrentadas aqui em Arujá. E para piorar um pouquinho, né, há pouco tempo estavam tentando apresentar o projeto Escola Sem Partido aqui em Arujá, que é um projeto que, inclusive, tenta impedir a discussão dessas mesmas questões dentro da escola. Tá? O projeto Escola Sem Partido, ele tenta proibir a discussão de gênero dentro da escola. E isso é um grande problema, porque a gente sabe que o enfrentamento, enfrentar as violências, tentar impedir as violências contra mulheres, contra LGBTs, é uma coisa que esse debate tem que começar cedo e tem que começar nas escolas. Tem gente que acha, né, que esses temas não devem ser debatidos na escola, mas muito pelo contrário, em países desenvolvidos, em que os índices de violência são menores, esses temas já são discutidos na escola desde cedo. Você tenta destruir os preconceitos desde cedo com as crianças, para que elas se tornem adultas tolerantes, adultas pacíficas, pessoas adultas que tenham um bom entrosamento com a diversidade de expressão das pessoas. Eu queria frisar aqui, antes de passar a palavra para o companheiro Rodrigo, a Simone Veloso é uma professora, tá? Que ela participa da Secretaria de Mulheres do PT aqui em Arujá. Ela escreve algumas notas, alguns artigos, para uma página nossa, que é a página do Fórum Popular de Arujá, no Facebook. E nessas notas, a Simone fala um pouquinho sobre a questão do Escola Sem Partido, que, diga-se de passagem, tentaram apresentar de novo lá no Congresso Nacional em Brasília. Tentaram apresentar de novo esse projeto. Só que todos os partidos de esquerda, o PT, o PSOL, também o PCdoB e até o PDT, os partidos de oposição, conseguiram impedir a votação do projeto Escola Sem Partido lá em Brasília. A Simone trata disso, a professora Simone Veloso, do nosso coletivo, ela trata disso na fanpage do Fórum Popular de Arujá. Tá? Depois a gente vai colocar um link desse artigo na própria fanpage do PT de Arujá. E eu fiz essa semana um vídeo falando do projeto Escola Sem Partido, inclusive falando da derrota do projeto Escola Sem Partido lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Tá? Eu fiz um vídeo, coloquei na fanpage, é só vocês rolarem a fanpage que vocês vão achar o vídeo e o link para esse texto da Simone. O que eu queria concluir de tudo isso é o seguinte, a todo momento, nós estamos passando por uma fase em que, a todo momento, os nossos direitos estão sofrendo riscos. Querem tirar nossa aposentadoria, querem tirar nosso direito de expressão, querem tirar nosso direito de falar sobre questões de gênero. A todo momento, estão tentando tirar os nossos direitos de alguma forma. Algumas vezes, a gente consegue resistir, a gente consegue barrar isso. Mas nós temos que ficar vigilantes o tempo inteiro, tá? Porque nenhum direito está realmente garantido. Então, a todo momento, a gente precisa estar vigilante. O Escola Sem Partido foi derrotado, mas daqui a pouco eles vão tentar de novo, vocês podem ter certeza que vão tentar de novo apresentar isso. E não vão parar até conseguirem. Mas, do nosso lado, a gente também não vai parar de resistir. Rodrigo, você gostaria de fazer observações? Eu quero. Na verdade, você entrou aí nessa parte do Escola Sem Partido, né? Na verdade, ainda não se esgotou, né? A gente fez algumas... inclusive, fez mais uma atividade, uma plenária, né? Onde a gente convidou um dos autores do projeto do Escola Sem Partido, né? Convidou um outro vereador também, e convidamos mais 2 vereadores, né? Um dos vereadores que estavam lá era o Renato, que é do partido que é contrário, que é o relator do Escola Sem Partido, que foi contrário ao projeto. E tinham mais 2 vereadores, que era um que era o que apresentou o projeto, né?
e o outro, o relator, e o outro que é um vereador que não tinha apresentado, mas depois pediu para virar com o relator. Todos que estavam lá, os professores, os alunos, os demais que estavam lá, saíram abismados, né, de boquiaberto, por conta da incapacidade, da incapacidade, né, dos dois vereadores que estavam, né, do que apresentou o projeto, depois que pediu para estar junto no projeto, pela forma que foi colocado, né? Inclusive, na questão, quando foi começado a se discutir na questão das minorias, né? Que um dos vereadores, o Adalberto, eu me lembro bem, colocou até, ele se dirigiu até para o Odair, né? Até mandar um abraço para o Odair, que deve estar nos assistindo. E colocou que não sabe porque negro é chamado de minoria, se eles são maioria no país. Então, assim, você vê o nível, né, o nível de debate que esses caras que apresentaram Escola Sem Partido têm, né? E o Adalberto explicou muito bem, né, o que realmente significa minoria. Então, eu acho que o Odair explicou muito bem, deu uma aula lá pro vereador. O outro se sentiu, parecia que era uma estrela, né? Chegou lá chegou nos últimos minutos, é aquele negócio, né? Entra no ônibus andando, mas quer sentar na janela. Chegou nos últimos minutos do debate, queria ter direito à fala, sendo que já estava todo mundo inscrito e tal, achando que era melhor que os outros, porque era um vereador. Então, assim, são coisas. E outra, na fala dele foi outro Deus nos acuda, né? Por conta do que nós estamos discutindo lá, que é a questão das minorias reais, das minorias, né, definitiva. Agora, definitivo na questão da discussão dessa minoria. Agora, uma outra coisa que me preocupa, por exemplo, está sendo discutido Escola Sem Partido, né? Foi discutido, e até então teve alguns vereadores, estou falando aqui, né, que teve um vereador que subiu na plenária para denunciar, né, para acusar, né, indiretamente um professor que, segundo ele, estava coagindo, né, os alunos, porque o professor é de esquerda. Então está doutrinando os alunos da terceira série do ensino fundamental, tá? Uma outra coisa é sair no jornal fazendo a mesma menção, o jornal das cidades fazendo a mesma menção, não dando direito de resposta para o professor da rede, para que eles justificassem o projeto Escola Sem Partido no município, querendo mais ou menos justificar isso. Na verdade, isso é de uma baixeza, né, gigantesca. E aí se abriu um processo e tal, a gente não sabe como é que está rolando isso, mas é o que aconteceu aí até então, até onde a gente sabe, que é o que vem acontecendo aí no município. Então, é um problema, né, que a gente tem que enfrentar todos os dias, né, na cidade de Arujá. Então, como outras cidades têm problema, nós temos problemas também, né, na cidade, e a gente precisa enfrentar isso. Não podemos deixar com que essas políticas, né, ou melhor, essa politicagem, que isso não é política, não se faz políticas dessa forma, né? Então, isso é uma forma de politicagem muito baixa que eles vêm propondo na cidade. Então, é um problema, mas a gente está aqui para fazer um debate, discutir com a sociedade e mostrar para a sociedade que não é, né, dessa forma que se constrói uma política e não é dessa forma que a gente vai, em conjunto, construir as políticas públicas, né, para proteger e garantir que os direitos das minorias sejam prevalecidos, sejam garantidos, né? Então, como eu tinha colocado. Então, uma outra pessoa que gosta muito, inclusive eu estou vendo que ela está nos assistindo, é a dona Denise, né? Boa noite, dona Denise, que gosta muito da questão dos conselhos. A gente precisa realmente fortalecer ainda mais essa questão dos conselhos, né? Então, eu já coloquei aqui alguns conselhos que é importante, são essenciais para um bom funcionamento do município, e volto a colocar aqui. Os conselhos são primordiais hoje na cidade. Você não tem
Por exemplo, para discutir uma política pública voltada à juventude, você não tem um Conselho da Juventude. O Conselho da Juventude criou-se na minha época em 2007. Depois acabou o Conselho da Juventude, Adalberto. Você não tem mais um Conselho da Juventude. Você não consegue discutir política voltada para a juventude. Você tem os equipamentos, mas você não consegue. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Você tem o céu lá do... Você tem o céu de Cerejeiras, do meu bairro. Só que lá a incapacidade da gestão, né, é tão grande que não consegue montar um conselho gestor com a comunidade. Montaram a Praça da Juventude, é uma praça bonita, bacana e tal, mas é uma praça feita nas coxas, não da parte da parte da construção e do equipamento. O equipamento é muito bom, mas a questão da participação da sociedade é uma coisa precária. Você tem que ter uma participação mais efetiva da sociedade para que a política, essa política, ela funcione de uma forma adequada. Você não tem. Isso tudo que a gente está falando é também voltado à questão dos direitos humanos, né? E aí, Adalberto, eu queria até correr um pouquinho, né? Pular um pouquinho desse tema, para a gente também entrar um pouquinho sobre a prisão ilegal do presidente Lula, né? Acho que, não sei se você me permite fazer esse gancho rápido, né? Coisa rápida. Hoje eu estava lendo uma matéria, saiu uma denúncia no site do Ismael Moraes, falando que o Toffoli, né, ele sinalizou hoje que a liberdade do Lula só virá após o segundo turno. Então, assim, por que eles estão mantendo o Lula preso? Por que eles estão cerceando a liberdade do ex-presidente Lula? Por que eles não estão permitindo que, se o presidente Lula ele é legível, porque hoje a Rosa Weber, né, a vice-presidenta, né, do TSE, negou um pedido do MBL que estava querendo antecipar a inegibilidade do ex-presidente. A Rosa Weber negou hoje esse pedido, falando que não, que ele pode registrar a candidatura dele, não está inviável, não está inelegível. Ele pode colocar o nome dele para ser candidato. Mas por que eles estão colocando e mantendo o ex-presidente Lula preso? Cerceando o seu direito que é constitucional, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Por que eles estão cerceando isso? Para que o presidente Lula solto, o presidente Lula ele vai ser eleito no primeiro turno. Isso está claro. Se o presidente Lula estiver inelegível, o candidato que o presidente Lula apoiar vai ser eleito no primeiro turno. Então, eles estão querendo fazer o quê? Eles estão querendo tirar o Lula de qualquer forma, estão querendo deixar o Lula incomunicável. O Lula não pode falar, o Lula não pode escrever, o Lula não pode fazer nada, porque eles não permitem. Porque qualquer vírgula que o Lula mande para fora, né, da onde ele está sendo refém, porque ali ele não está sendo, ele, além dele ser um preso político, ele é um refém também. Ele está sendo um refém da justiça, né? Para pagar, né, o resgate é o quê? É ele abrir mão da candidatura para presidente, ele é abrir mão de apoiar um candidato do PT que vai ser eleito, ele é abrir mão de ser presidente da República, porque também sabe, o juiz e esses algozes que estão fazendo essa perseguição, sabe que se o presidente Lula ganhar para a presidência, vai ser restabelecida a democracia, e quem vai ser punido serão esses cidadãos, né, que estão infringindo a lei. Então, é uma questão que a gente precisa discutir. Eu queria só trazer isso daí, também para não ficar muito maçante aqui, a gente falando da cidade, mas que é necessário a cidade, voltando um pouquinho para a cidade, é necessário que a cidade pense nas políticas públicas, né? A gente tem várias políticas públicas que tem que ser discutidas. Então, você tem política pública de combate ao racismo, não tem na cidade. LGBT não tem na cidade, você não tem conselho de combate ao racismo na cidade, você não tem conselho LGBTs na cidade, você não tem conselho da mulher na cidade, você não tem um sistema integral, né? Um sistema uma integralidade de um sistema
de atendimento a esse público, né, voltado só às minorias. Por que não se cria um centro de atendimento às minorias no município, né, para fazer esse atendimento mais especializado, mais específico? Então você não tem isso. É uma pena, né, para o município aí que, na verdade, eles não conseguem nem abrir a UPA, quem dirá pensar em políticas públicas voltadas às minorias, né? Então, a gente que pensa nisso, infelizmente não está com a caneta na mão para conseguir fazer uma discussão política mais aprofundada. Eles querem só fazer uma discussão superficial do processo. Rodrigo, eu queria dar boa noite aqui para o Zulmar Bispo Oliveira. Ele deu boa noite para a gente aqui, mandou um boa noite, galera. Boa noite, Zumar. Boa noite, dona Denise. Boa noite, Denise. E assim, eu queria complementar o seguinte, tá? Como você mesmo falou, não tem o debate de todas essas questões aqui em Arujá. E, na verdade, o nível de debate dos nossos vereadores é muito baixo, viu, Rodrigo? Assim, são pessoas, tudo bem que são pessoas que a própria população votou, né? Os vereadores que estão lá foram votados pela população. Mas, assim, a visão que eu tenho, eu posso até estar sendo muito severo na minha crítica, mas os vereadores, a grande maioria dos vereadores aqui de Arujá, praticamente todos, tá? Eu tiro como exceção 2 ou 3 vereadores, mas a maioria são muito desqualificados, parece que não sabem o que estão fazendo lá na Câmara Municipal. O nosso prefeito, ele é um prefeito de um partido golpista. A gente não pode esquecer esse detalhe. É o prefeito do MDB, é o prefeito de um partido golpista. E esse partido, ele tem a característica de simplesmente deixar a gestão à deriva. E assim, isso não é uma opinião só minha. Assim, até quem é da direita, eu percebo isso. Não é só o pessoal da esquerda, mas até quem é da direita critica esse prefeito aqui de Arujá por ser um prefeito que deixa a cidade à deriva, né? Só que isso, além de ser um problema do prefeito, é um problema do partido, do MDB, porque é um partido que deixa a administração solta, né? E não assume responsabilidade sobre absolutamente nada. Já começando pelo plano de orçamento de Arujá, que, assim, eu lembro que a gente acompanhou como foi feito o plano de orçamento de gastos anuais para Arujá. Foi um plano muito mal feito, muito mal delimitado. Só um minutinho que o telefone começou a tocar aqui, só um minuto. Pronto. Então, assim, foi um plano orçamentário muito mal feito, muito mal delimitado, né? E que só representou uma administração que não está comprometida com nada que seja social, tá? Que nada que seja... Não, é uma administração, é uma gestão desse prefeito e da maioria dos vereadores que não está comprometido com nada que seja social, com nada que seja popular, né? Agora, falando do Lula, já que você entrou na questão do Lula, eu queria entrar também nessa questão, mas eu vou fazer um outro recorte aqui. Eu tenho percebido eu tenho percebido que alguns setores da esquerda entram num debate de quem seria o segundo nome caso o Lula não possa ser candidato, né? Inclusive, Rodrigo, eu assisti ontem uma live do nosso companheiro, o Marcelo. É Marcelo Almeida, não é? Não. Marcelo Mendonça. O Marcelo Mendonça, é isso mesmo. Eu assisti uma live do companheiro Marcelo Mendonça e ele comentou um pouco sobre isso, né? De que alguns setores do PT, ou setores da esquerda de uma forma geral, ficam gastando tempo tentando especular quem seria o nome que o Lula vai indicar, caso ele não possa ser candidato a presidente. Só que, assim, o que acaba acontecendo é que o candidato oficial é o Lula. E isso não vai mudar enquanto o próprio Lula não fizer nenhum outro pronunciamento. E não adianta ficar especulando isso, porque, assim,
Inclusive, quem dá a posição oficial do PT é a presidenta do PT, que é a Gleisi Hoffmann. Então, a Gleisi não está sinalizando absolutamente nada de outro candidato, de algum substituto para o Lula. E eu percebo muitas vezes, Rodrigo, que a própria mídia convencional de direita, a Rede Globo, a Jovem Pan, eles ficam jogando para o público deles que o plano B do PT é o Haddad. Só que, assim, dentro do próprio PT, a posição da nossa presidenta Gleisi Hoffmann, ninguém está falando que o plano B é o Haddad, ou seja lá quem for. Tá? Para nós, é o Lula até o final. E assim, a gente insiste nisso, eu já expliquei em outras lives, mas a gente insiste nisso porque abrir mão do Lula seria aceitar o golpe. E nós não estamos dispostos a aceitar o golpe. A gente não vai abrir concessão para o golpe. Não adianta, a gente não vai fazer isso. O Lula não cometeu crime, o Lula é inocente. Nem a Dilma cometeu crime nenhum para ter sofrido o impeachment. Então, assim, a Dilma sofreu um impeachment que não foi justo. O Lula está como sequestrado político numa cadeia, isso também não é justo. Vários políticos do PT estão sendo perseguidos e a gente não vai abrir concessões ao golpe. Então, assim, a gente não vai desistir da candidatura Lula. A gente está com Lula até o final e a gente não vai também ficar especulando no segundo nome, tá? Isso é até mesmo uma questão de honra mesmo. Sim, com certeza. Então a gente não vai fazer concessões ao golpe. Gostaria de dar boa noite aqui para a Adeli Marcolino e para o Afrânio Barreto, que deram um oi aqui para a gente. Olá, Adeli. História, Afrânio. Olá, companheira Afrânio. Aliás, historiador, né? Companheira Afrânio, boa noite. Não, nosso historiador agora do PT, né? Parece que está dando uma bloqueada aí filiado no ao vídeo, partido. Rodrigo. Tá um pouquinho. Opa. Bom, então passo a palavra para você, Rodrigo. A gente já está chegando aqui no final da live, né? Já estamos próximos das 21 horas. Você quer fazer mais algumas considerações? Eu quero só ainda nessa questão do ex-presidente Lula, né? Você falou muito bem que o presidente Lula é a única opção, né? Para nós, nós apostamos até o final no ex-presidente Lula. E saiu uma matéria hoje na Rede Brasil Atual que a matéria é a seguinte, que mesmo o Lula preso, o Lula tem 65% das intenções de voto, tá, em Pernambuco. Então o Lula ganharia no primeiro turno em Pernambuco, bateria qualquer outro candidato no Pernambuco. E uma outra coisa aí, que aí é para aquelas pessoas que dizem que se não for o Lula será o Haddad também ganha com o apoio do Lula no primeiro turno lá em Pernambuco. O Haddad também passa a ser querido no Pernambuco, ganha em todas as pesquisas que foram realizadas, tá? Então saiu essa matéria novinha, quem quiser entra lá, tá na Rede Brasil Atual. Gente, uma outra coisa, eu acho que é muito importante, aí eu acho que como já está acabando, eu posso ir dando os informes que tem aqui para finalizar, né? Para a gente cumprir o horário das 9, redondinho, da gente eu fazer como eu sempre venho fazendo, que é falar algumas matérias de destaque do site do PT, né, que é bacana. Então, uma dica de leitura para vocês aí, para vocês estarem lendo em casa após aí essa live. Tá bom, gente? Ó, saiu uma matéria também bacana, que eu vou passar para vocês, que saiu na Carta Capital, que é para vocês estarem dando uma olhada, que o TRF4, né, revê a decisão do Moro e condena a mulher de Cunha. O que o Cunha tinha feito? O Cunha tinha dito, né, tinha dado a sentença para a mulher do Moro que ela não tinha cometido nenhum crime e inocentou a mulher do Moro. E não aconteceu nada com ela. E agora o TRF4 condenou a mulher do Lula. Você vê que o juiz ele errou nessa questão dessa condenação. Se ele errou nessa condenação, errou na do presidente Lula, porque o presidente Lula não cometeu crime. Ela sim cometeu crime. Cunha sim cometeu crime. Tem prova contra isso. Tá vendo como é que é um juiz parcial? Né? Então ele tem lado, está do lado dos golpistas. Vamos lá. Já dei a matéria aqui.
Aconteceu um ato em São Paulo que celebrou 100 anos de nascimento de Mandela. E também foi feito nesse mesmo dia 100 anos, né, da prisão ilegal, da resistência da prisão política do ex-presidente Lula. Então casou, então foi feito em São Paulo, foi uma iniciativa em homenagem ao centenário do sul-americano, que aconteceu nessa quarta-feira, dia 18. Semana também marcada pelos 100 dias da prisão política do ex-presidente Lula, correto? Aí participou lá, nada mais, nada menos, como o companheiro vereador Suplicy, nosso candidato a senador, que vai ganhar aí facilmente, logo, logo. Vamos lá, eu já falei um pouquinho. Vamos ver aqui a próxima que tem para nós aqui. Era só um minutinho. Estava aberto aqui, meu computador deu uma travada aqui. Vamos lá, notícias do PT. Enquanto você está vendo aí, Rodrigo, eu tenho uma informação para passar. Pode. Posso Pode falar? sim. Pode, com certeza. Então, teve uma polêmica que aconteceu no campo ideológico da esquerda, tá? Aqui nas comunidades de esquerda, Correto. que estão relacionadas ao general Vilas Boas, tá? Sim. Viralizou pelas redes sociais uma foto da Manuela Dávila, que é candidata a presidente pelo PCdoB, né? Ela é pré-candidata, né? A presidente pelo PCdoB. Viralizou uma foto dela ao lado do general Vilas Boas. O general, no caso, certo, que é conhecido por uma série de declarações reacionárias, antidemocráticas, né? De uma certa forma saudosistas da época da ditadura militar, esse general estava recebendo os candidatos à presidência da República. Tá? O fato complicado aqui não é nem porque a Manuela Dávila tirou uma foto ao lado do general, mas foi exatamente esse general que é pró-ditadura militar, ele estava recebendo os candidatos à presidência, né? E isso gerou muita polêmica dentro das comunidades de esquerda. A interpretação que eu fiz, eu até fiz uma postagem na minha página de rede social, a interpretação que eu fiz é que se a gente não toma cuidado, é como se o Brasil estivesse namorando com a ditadura militar. Até teve uma manifestação de estudantes também, hoje de manhã, logo que eu liguei a rádio, eu fiquei sabendo de uma manifestação de estudantes pedindo o retorno da ditadura militar. Isso é um tema que talvez a gente até possa falar numa outra live, né, Rodrigo? Porque, assim, desenvolver um pouco mais. Sim, com certeza. Porque a consolidação da ditadura deu muito trabalho, né? Foi muito trabalhoso conseguir sair dos 21 anos de ditadura militar, lutar pela democracia, lutar pelo direito ao voto. A geração da década de 80 lutou muito, do final da década de 70 e ao longo da década de 80, né? Lutou muito para consolidar a democracia. Tanto que a gente só teve uma Constituição democrática elaborada em 1988, praticamente no final da década de 80. E, de repente, a geração atual, tá? Ou pelo menos, não digo toda, mas uma parcela da geração atual pode jogar tudo isso fora. Então, a gente tem que ter cuidado com esses namoros com a ditadura militar, né? Isso é uma temática que a gente pode falar numa próxima live. Lembrando, tá? Que com certeza, vamos. Exatamente na próxima, nós vamos ter a participação da Mariana Mota, tá? Ela vai participar com a gente, a apresentadora do Canal Púrpura. E no dia 8 de agosto, nós vamos ter a participação do Tiago Soares, que é da Secretaria de Combate ao Racismo do PT aqui do estado de São Paulo, não é, Rodrigo? Isso mesmo. Você quer fazer suas considerações finais, Rodrigo? Com certeza. Gente, depois vocês acompanham lá a página do PT, tá? Tem vários destaques. Aconselho vocês sempre estarem entrando, acompanhando e também incentivando as pessoas a estarem participando, né? E
além de estar participando, também se filiar ao Partido dos Trabalhadores, que é muito importante, principalmente em Arujá. Será muito bem-vindo. Tá? Pessoal, quero agradecer a presença de todos hoje. Foi muito bom, foi muito produtivo aqui o nosso debate. Ainda a gente está discutindo a questão dos direitos humanos. Semana que vem nós vamos discutir mais uma vez, tá, a questão dos direitos humanos, mas agora com a Mariana. Né? A Mariana vai nos ajudar, vai participar. Na verdade, a programação será toda voltada a ela e trazer um pouquinho da prévia do que a Mariana vai trazer para nós no dia 25, né? Desculpa, De agosto. 25, né, Davi? 25 de agosto. 25 de agosto. Então, que vai trazer no dia 25 de agosto. Pessoal, muito obrigado, valeu, um abraço e boa noite para vocês. Até a próxima. Até semana que vem. E antes de terminar, quero reforçar o convite para o dia 21, esse sábado agora, às 15 horas, na Câmara Municipal de Arujá, para um evento presencial que vai falar de fake news com o jornalista Breno Altman, tá, gente? É só comparecer, vai lá na Câmara Municipal de Arujá, 15 horas, vai ter bastante lugar para sentar e assistir a palestra do Breno Altman, que vai tratar sobre fake news. Breno Altman é um jornalista de mídias alternativas de esquerda, tá? Ele é uma figura importante no campo da comunicação, no campo das mídias alternativas de esquerda, ok? Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Denise, Simone. Chegou aqui a Cuca Marim. Muito obrigado, Cuca, por estar aqui participando com a gente. Uma boa noite a todos. E vamos encerrando essa live do PT de Arujá. Muito obrigado, Rodrigo Almeida. Boa noite. Até mais, boa noite. Até. Tchau, tchau.